Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Wesley Contiero e está começando o Resenha Esportes Mais, um podcast que traz semanalmente as principais notícias e opiniões sobre o que rola no futebol brasileiro. Para o programa de hoje, contamos com mais 4 comentaristas, sendo o Christian Castilho, salve, o Adrian, bom dia, boa noite, boa tarde, o Iaco, fala galera, e o Matheus Silva. Opa, diga aí. Para começar o programa de hoje, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. Christian, passa para a gente os resultados da rodada. No sábado, São Paulo recebeu o América Mineiro e ficou no empate de 1-1 dentro do Morumbi. Diego Souza marcou pelo São Paulo, enquanto Mateuzinho marcou o gol de empate para o América Mineiro. No domingo, às 11 da manhã, o Grêmio recebeu o Ceará e venceu pelo placar de 3-2. O Atlético Paranaense venceu o Paraná por 3-0, enquanto o Corinthians e Internacional ficaram no empate de 1-1. O Flamengo recebeu o Atlético Mineiro e venceu pelo placar de 2-1. Já o Sport Recife perdeu para o Palmeiras por 1-0 e o Vitória perdeu para o Botafogo por 3-4. Já o Cruzeiro recebeu o Santos e venceu pelo placar de 2-1. Já nos jogos da segunda-feira, a Chapecoense recebeu o Fluminense e foi derrotado pelo placar de 1-2, enquanto o Vasco recebeu o Bahia e venceu pelo placar de 2-1. Bom, com esses resultados, temos aí a tabela do Campeonato Brasileiro. Na classificação, o São Paulo segue na liderança com 51 pontos. Agora seguido de perto pelo Palmeiras com 50, o Internacional também com 50 pontos, em quarto lugar o Flamengo com 48 e em quinto o Grêmio com 47. Todas essas equipes estão ali brigando realmente pelo título e tem o Atlético Mineiro com 42, com um sonho um pouco mais distante, né? Bom, Iaco, o que você acha dessa disputa pelo título do Brasileirão? Bom, Wesley, esse ano a disputa está bem interessante. Dá para destacar principalmente o Palmeiras, que vem numa sequência muito boa no Brasileirão, conseguiu mais uma vitória e agora já é vice-líder. E com o elenco que tem tudo para brigar pelo título. O São Paulo e o Inter já vem da segunda rodada seguida, tropeçando, e agora estão vendo o Flamengo e o Grêmio encostarem novamente. O Flamengo voltou a vencer, finalmente. O Flamengo que não vinha jogando bem, também não jogou bem contra o Atlético, mas conseguiu a vitória. E o Grêmio, que com o Renato Gaúcho vem fazendo um ótimo trabalho e conseguiu uma vitória sofrida com um belo gol de Luan. Esse ano o campeonato está muito disputado lá em cima e acho que qualquer uma das 5 equipes pode ser campeão. Bom, na briga pela Libertadores, que vale lembrar sempre que esse G6 pode se transformar em um G7, um G8. Temos o Cruzeiro com 37 pontos hoje na 7ª posição, o Corinthians em 8º com 34, Fluminense em 9º também com 34, Atlético Paranaense com 33 em 10º, e temos o Santos em 11º lugar com 32 pontos, porém com um jogo a menos, que vai enfrentar o Vasco no meio de semana e pode chegar a 35 pontos e até a 8ª posição. Então hoje essas equipes sonham ali com um G6, porém vive a expectativa até de uma abertura de uma nova vaga, como o caso do Palmeiras, o Grêmio estão disputando a Libertadores, o Cruzeiro mesmo ali que está ali também disputando a Libertadores, possa abrir uma vaga, a Copa do Brasil também pode abrir uma vaga. Então as equipes estão com um sonho vivo aí da Libertadores ainda. Como que você vê essa disputa, Iaco? Bom, o Atlético Paranaense e o Santos vêm numa crescente muito boa no campeonato. As duas equipes começaram muito mal, principalmente o Atlético. E o Santos ainda tem um jogo a menos contra o Vasco, como você falou, e que tem grande chance de vitória. Até porque no Maracanã meteu 3-0 no Vasco. O Fluminense não vem na irregularidade ali pelo meio da tabela. O Corinthians é aquele time que a gente não sabe o que esperar. E o Cruzeiro, como tem os mata-matas, acaba não focando muito. Então, principalmente o Atlético e o Santos, acho que são os que podem sonhar mais com essa abertura de vaga para a Libertadores. Falando de Libertadores, você acha que tem alguma possibilidade de São Paulo, Palmeiras, Inter, Flamengo ou Grêmio, que estão mais acima, ficarem de fora? Olha, vendo a tabela eu acho muito difícil, principalmente pela diferença de pontos. O Grêmio hoje tem 5 pontos na frente do Atlético, que é o 6º colocado, e supondo que abra uma 7ª ou 8ª vaga, é praticamente impossível isso acontecer. Bom, então completando a tabela aí, acho que pulando o Botafogo, que é o 12º colocado, apesar de ter um risco, vai dar uma respirada um pouquinho melhor, hoje está na zona até de Sul-Americana. Temos em 13º o América Mineiro com 31, em 14º o América com 29, em 15º o Bahia também com 29, em 16º o Vasco com 28, essas equipes fora da zona. Na zona do rebaixamento temos a Chapecoense com 28, o Ceará com 27, o Sport com 24 e o Paraná com 2 pés praticamente já na Série B com 16 pontos. Bom, completando a tabela, temos o Botafogo em 12º lugar com 32 pontos. Hoje seria a última equipe pegando vaga na Sul-Americana. Em 13º temos o América Mineiro com 31, em 14º o Vitória com 29, em 15º o Bahia também com 29, em 16º o Vasco com 28. As equipes hoje estariam fora da zona de rebaixamento.
Aí no Z4 teríamos hoje a Chapecoense com 28, o Ceará com 27, o Sport com 24 e o Paraná praticamente com os 2 pés já na Série B com 16 pontos, né? Então, vendo essa tabela de classificação e com os jogos, né, que rolou essa rodada, tivemos o Vitória que perdeu em casa pro Botafogo, a Chapecoense perdeu em casa também pro Fluminense, o Bahia que apesar de ter jogado até melhor que o Vasco, perdeu fora de casa. Como que você vê que fica essa briga agora, Matheus Silva? A rodada foi totalmente favorável aos times cariocas, começando pelo Botafogo. O Botafogo venceu o Vitória fora de casa, fez 4 gols, dominou toda a partida contra o rival baiano e conseguiu se distanciar um pouco da zona de rebaixamento. Time que já tinha jogado bem contra o Bahia na Sul-Americana e melhorou um bocado para a partida contra o Vitória no Barradão. Um resultado que afastou o Botafogo da zona de rebaixamento e o time carioca vem melhorando no campeonato. Já tinha vencido o América Mineiro, então é um momento de crescimento. Assim como o Fluminense e o Vasco, que também venceram, respiraram um pouco no campeonato, né? A parte ruim esteve pelos clubes do Nordeste, tanto o Bahia quanto o Vitória, quanto o Ceará e o Sport perderam suas partidas nessa rodada. É uma situação complicada para os times do Nordeste. O Bahia, que mesmo jogando melhor que o Vasco, conseguiu perder a partida, né? O time que jogou com 1 a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo e que tem que rever seus conceitos, porque o time não consegue jogar bem fora de casa. Hoje jogou bem, mas não venceu. O Bahia tem pecado nisso. É o pior segundo turno da história do Bahia, tá? O Bahia aqui costuma ter segundos turnos melhores que os primeiros. São apenas 4 pontos, apenas 1 vitória no segundo turno, o que preocupa o time baiano. E hoje a gente vê que ele está embolado junto com o Chapecoense, Vitória, Vasco da Gama, que são clubes que vão brigar contra o rebaixamento até o final. Hoje, se eu fosse apostar, apostaria na Chape rebaixada, porém tem muita coisa para correr ainda. O time catarinense, ele não consegue mostrar um bom nível de futebol, mesmo com a chegada de Guto Ferreira, uma situação complicada para a Chape. Dando sequência, né, no Campeonato Brasileiro, vamos ter um jogo atrasado então na próxima quinta-feira. Temos a rodada completa no final de semana, né, que é a 27ª rodada. Christian, passa pra gente os jogos aí do próximo final de semana e esse jogo adiantado. Bom, na quinta-feira teremos o jogo atrasado da terceira rodada entre Santos e Vasco, às 8 horas da noite no Pacaembu. Aí a 20ª rodada começa no sábado, 4 horas da tarde, entre Fluminense e Grêmio. Às 7 horas da noite, a América recebe o Corinthians e às 9 da noite, o Bahia recebe o Flamengo. Já no domingo, às 11 da manhã, Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam às 11 horas no Pacaembu. Nos jogos das 4 da tarde, o Atlético Mineiro recebe o Sport Recife, enquanto o Botafogo recebe o São Paulo. Já o Santos recebe o Atlético Paranaense e o Internacional recebe o Vitória. Às 7 horas da noite, Ceará e Chapecoense encerram a rodada de domingo. Na segunda-feira, o último jogo, Paraná recebe o Vasco. Bom, saindo do Campeonato Brasileiro, no meio de semana vamos ter os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. Em São Paulo, vamos ter Corinthians e Flamengo se enfrentando. O jogo de ida no Maracanã terminou em 0-0, então agora temos um jogo aí tudo aberto, né? Também temos no Mineirão, a equipe do Cruzeiro recebendo o Palmeiras. O jogo de ida foi 1-0 para o Cruzeiro, um jogo com muita polêmica, né? Teve polêmica com o VAR, teve um gol do Palmeiras anulado, uma falta no Fábio que foi muito contestada pelos palmeirenses. Então agora são 2 jogos aí com 4 equipes muito tradicionais, gigantes do futebol brasileiro, e com praticamente as 2 decisões em aberto, né? Adrian, o que você acha desses jogos da Copa do Brasil? O que podemos esperar dessas partidas? Primeiramente, no Mineirão, vamos ter um jogo bastante equilibrado e imprevisível, né? Porque o Filipão terá que ir para cima do Cruzeiro. E não é muito o estilo do técnico do Palmeiras. E o Mano Menezes, no cenário que ele mais gosta, né? Fechar a casinha lá atrás e sair no contra-ataque. Pela ótima vantagem construída no jogo de ida. As 2 equipes estarão completas, sem desfalques, sem nada. Agora, já na Arena Itaquera, será um jogo bastante diferente do que tivemos no Maracanã, né? Em que o Corinthians não quis jogar, se fechou completamente e o Flamengo não aproveitou. Agora a tendência é que o Corinthians saia mais pro jogo. Lembrando que a Copa do Brasil não tem mais o critério de gols fora de casa. Então qualquer empate em Itaquera vai para os pênaltis. O Corinthians também terá o time completo, com uma novidade do Matheus Vital no lugar do Pedrinho no ataque. Já o Flamengo é um mistério. Se o Barbieri vai barrar o Diego, se o Barbieri vai barrar o Vitinho, ninguém sabe o que vai acontecer ainda. Mas são dias tensos na Gávea e no Parque São Jorge também, pois a classificação para a final dá um prêmio já de 20 milhões, né? E os 2 times precisam desse dinheiro, principalmente o Corinthians. O Cruzeiro vinha com alguns desfalques, né? O Arrascaeta e o Thiago Neves estavam lesionados nas últimas partidas.
Mas eles treinaram hoje e a tendência é que eles estejam em campo na quarta-feira. O Palmeiras, a única dúvida é se vai jogar o Mike ou o Marcos Rocha na lateral direita. O Mike tinha ganhado a vaga nos últimos jogos, só que o Marcos Rocha demonstrou uma certa insatisfação. Talvez o Filipão opte pelo lateral que veio do Atlético Mineiro nessa temporada. Bom, pro jogo de quarta-feira de Corinthians e Flamengo, temos um caso no próprio Flamengo, né? O jogador Vitinho, que ele entrou em campo no último final de semana, foi substituído antes do término do segundo tempo, né? Então ele entrou no intervalo e saiu muito cedo. Um jogador que veio com um alto custo, né? Tá sendo bem cobrado pelo torcedor. Como que você vê essa situação, Adrian? O Barbieri, ao que me parece, ele fez isso para mostrar autoridade. Realmente, no último jogo contra o Atlético Mineiro, ele optou por começar pelo Matheus Sávio, que não fez um bom primeiro tempo. Aí no intervalo, ele tirou o Matheus Sávio e colocou o Vitinho. Só que o Vitinho não entrou para jogar bola, né? Ele não entrou, ele não correu, ele não marcou, ele não produziu ofensivamente. Demonstrou uma certa preguiça em campo. E isso deve ter irritado o técnico do Flamengo, que vem sendo muito pressionado. A principal crítica seria que ele não tem pulso para gerir esse time cheio de estrelas do Flamengo, então ele resolveu mostrar que tem autoridade. E foi e sacou o Vitinho antes do fim da partida, né, aos 36 minutos, e colocou o Marlos Moreno. E o que me impressionou mais ainda foi que o Vitinho saiu conformado. Ele não demonstrou nenhum sinal de insatisfação de nada, ele saiu numa frieza, como se não tivesse nem aí pro que estava acontecendo. O Barbieri colocou a situação na mão da diretoria, tirou dele da reta. Colocou tipo assim, a diretoria tem que chegar no Vitinho, sentar e conversar com ele, chegar, o que você quer da vida? Você não tá com vontade de jogar no Flamengo, você não demonstra vontade, porque foi uma atitude, o Vitinho nem insatisfeito ele saiu, foi impressionante. Então eu acho que o Vitinho não começa na quarta, eu acho que ele nem entra em campo na quarta-feira. O Vitinho vai ficar um tempinho afastado. Bom, e do lado do Corinthians, né, temos a volta ao esquema tático que mais vinha dando certo, né? Que é um esquema tático que tem a linha de 4 tradicional, tem os dois volantes, aí tem dois meias que hoje seriam o Matheus Vital e o Jadson. O Matheus Vital fazendo essa função que seria do Rodriguinho de antigamente, né, no Paulistão, entrando mais na área, e o Romero de um lado, o Cleison do outro, né? Você acha que essa mudança tática que o Jair Ventura está colocando no Corinthians pode surpreender um pouco mais o Flamengo? Ah, com certeza, né? Porque o Corinthians geralmente nessa temporada vinha jogando com centroavante, só que não vinha dando certo, né? Nem Jonathan, nem Roger, nem Romero, nem Casim no começo, ninguém deu conta do recado. O Romero teve uns 2 jogos ali de brilho, mas não manteve. E no jogo de ida ele começou com o Pedrinho, né, que jogou muito mal. Então nessa volta ele já vem com o Matheus Vital, que demonstra um futebol melhor na era Jair Ventura. Pedrinho não tá tendo moral com o técnico, mas ele vem bem mal realmente, não tá justificando os pedidos da torcida para ele jogar. Já o Vital vem dando conta do recado, né. O Matheus Vital ele já vem pedindo passagem nesse time do Corinthians faz muito tempo. O Pedrinho é um jogador que não tá preparado ainda, não tá maduro. Alguns jogos do Corinthians a gente viu o Pedrinho falhando na marcação, deixando os laterais abertos. No jogo contra o Palmeiras, no gol do Daverson, ele deixou a lateral pro Marcos Rocha, que fez o cruzamento, o Daverson completou. É um jogador que não tá maduro ainda e que é um jogador para segundo tempo. O Matheus Vital já é um pouquinho mais diferente, já tem mais um porte físico melhor, e o Matheus Vital, além de estar pedindo passagem, ele tá fazendo uma função que não tá sobrecarregando o Jadson nesse meio campo do Corinthians, porque quando perdeu o Rodriguinho, ficou tudo nas costas do Jadson, tocar a bola pra lá, tocar a bola pra cá, armar o jogo. E não, tendo esse cara para tirar esse peso das costas do Jadson, já ajuda muito o time do Corinthians. Então o Jair Ventura, ele tá pegando ideias antigas que era do time do Corinthians, mas também tá implantando colocando os jogadores que ele acham que tá melhor preparado, nesse momento para entrar nesse time do Corinthians. O Cleison faz esse papel importante na marcação pelas pontas, tá vindo buscar a bola no meio de campo, tá ajudando a distribuir o jogo também. Então você aliviando um jogador como o Jadson, deixando ele mais livre para armar a jogada, para chegar mais perto do gol, isso aí facilita o jogo do Corinthians e pode sim complicar o Flamengo. Bom, falando mais um pouquinho do Cruzeiro e Palmeiras, a equipe do Cruzeiro tá tendo umas 2 situações, né? Que a primeira é os jogos fora de casa no mata-mata, vem vindo bem, conseguindo vencer, tanto é que ganhou do Santos na Vila Belmiro, ganhou do Flamengo no Maracanã, porém nos jogos de volta, tá decidindo sempre em casa e tá tomando sufoco e perdendo os jogos, né? E o Palmeiras vem numa crescente muito boa. Então até que ponto vocês já acham que o Palmeiras pode se aproveitar
dessa deficiência em casa do Cruzeiro do Mano Menezes? O Cruzeiro do Mano, né? O Mano tem essa característica, né? De jogar com o regulamento embaixo do braço. Acho que conhecendo muito isso. O Cruzeiro tá jogando muito com o regulamento embaixo do braço. Contra o Santos, teve um lance no final lá que a arbitragem interferiu diretamente no resultado, né? Porque senão o Cruzeiro teria sido eliminado. Em que o juiz acabou a partida em um contra-ataque que o Gabigol estaria de frente pro Fábio. Era uma chance real de gol. Contra o Flamengo na Libertadores, realmente o Cruzeiro fez um jogo impecável no Maracanã. No Mineirão jogou até bem, só que não concluiu as chances em gol, tomou 1-0 e depois tomou 1-0, o Mano Menezes botou o regulamento embaixo do braço completamente, recuou o time e deu o jogo pro Flamengo. E o Flamengo quase empatou. O Cruzeiro correu risco novamente. O Mano vem falando sobre isso, né? Que o time tem que melhorar bastante o desempenho dele no Mineirão, no mata-mata, porque fora de casa tá perfeito. Mas em casa o time tá deixando muito a desejar. Mas o Mano também tem que parar de colocar o regulamento embaixo do braço e sair pro jogo também, né? Não, concordo com o que o Adrian falou. O time do Cruzeiro, não querendo comparar, mas parece o São Paulo quando faz aquele resultado básico e quer ficar administrando o jogo. É o que está acontecendo com o time do Cruzeiro nos jogos disputados dentro do Mineirão. Mostrou isso na Copa do Brasil, mostrou isso na Libertadores. Então o time do Cruzeiro ele tem que se impor dentro de casa. Não é querer colocar o regulamento embaixo do braço, tomar o gol de empate, levar para os pênaltis e vendo o que vai dar. O Cruzeiro sim tem que se impor, até porque o time do Palmeiras é um baita time, tem jogadores para jogar tanto o primeiro tempo, aí você trocar os 11 e jogar o segundo tempo tranquilo, e não é um time contra o Flamengo, o Santos. O Cruzeiro tem que tomar cuidado, não tem que achar que esse 1-0 tá ótimo, não, tem que chegar, impor seu futebol, buscar o gol, claro, com cautela, porque o time do Palmeiras tem condições de marcar o gol em um contra-ataque, mas o Cruzeiro vai estar contando com a sua torcida e tem que fazer isso, tem que buscar o resultado, não tem que ficar esperando, não tem que ficar chamando o time do Palmeiras para cima, porque se chamar o time do Palmeiras para cima vai tomar gol. Quer comentar alguma coisa sobre o Brasil? Eu acho que o Cruzeiro, o principal problema do Cruzeiro é exatamente de precisar fazer o gol, pois o ataque do Cruzeiro não vem funcionando e principalmente por não ter um centroavante, que é o esquema do Cruzeiro. Barcos não funciona nesse time, o jogador que não vem jogando bem desde que chegou. Fred está machucado e Raniel às vezes entra bem, mas não é titular da posição. Acho que o problema do Cruzeiro é exatamente de quando vai precisar propor o jogo. E nessa Copa do Brasil nós estamos vendo que o mando de campo não está fazendo diferença. Então o Cruzeiro precisa ter muito cuidado, pois o Palmeiras é um time muito arrumado, o Filipão ajeitou muito bem esse time e que tem um elenco muito qualificado, então acho que é um jogo totalmente aberto, que qualquer um dos dois pode passar, porque o Cruzeiro, apesar de se defender muito bem, não consegue atacar, mesmo em casa ou fora de casa. Bom, vamos aproveitar que estamos falando da Copa do Brasil para fazer o nosso palpitão aqui da Copa do Brasil mesmo, né? Então são 2 jogos, Corinthians e Flamengo, e Cruzeiro e Palmeiras. Christian, o que você acha que vai dar? Flamengo 2-1, Cruzeiro 1-0. Adrian? Flamengo 1-1, Cruzeiro 1-1. Iago? Corinthians 1-0 e Palmeiras 1-0, com o Palmeiras passando nos pênaltis. Matheus Silva? Palmeiras vence o Cruzeiro por 2-0 fora de casa. O Flamengo vai derrotar fora de casa o Corinthians nos pênaltis. Bom, e eu vou então, eu acredito que vai ser 1-1 se Corinthians e Flamengo vai para os pênaltis. E lá no Mineirão eu tô apostando em um 2-1 Palmeiras e também pênaltis. Bom, vamos passar um pouquinho para o futebol internacional, que temos alguns jogos interessantes, né? Christian, passa pra gente esses duelos. Bom, começando pelo Campeonato Espanhol, teremos na quarta-feira Sevilha e Real Madrid às 17 horas, no estádio Sánchez-Pizjuán. Na Inglaterra, pela Copa da Liga, teremos Liverpool e Chelsea às 15h45 da tarde. E na sexta-feira, dia 28, teremos o jogo do Campeonato Alemão entre Hertha Berlim e Bayern de Munique às 15h30. Bom, seguindo no futebol internacional, tivemos hoje a premiação da FIFA, né? O Modric foi eleito o melhor jogador de futebol masculino. Tivemos a brasileira Marta pela 6ª vez, né? Finalmente o Hexa veio, não como a gente esperava, mas veio com a Marta pela 6ª vez ser a melhor jogadora de futebol feminino. E tivemos o gol do Salah, que recebeu o prêmio Puskás, né? Além disso, também tivemos a seleção da FIFA. Como que ficou essa seleção, Christian?
No gol, o escolhido foi o do De Gea, do Manchester United. A defesa foi formada por Marcelo, do Real Madrid, Sérgio Ramos, do Real Madrid, Varane, também do Real Madrid, e Daniel Alves, do PSG. O meio de campo foi formado por Kanté, do Chelsea, Luka Modric, do Real Madrid, e Hazard, também do Chelsea. O trio de ataque foi formado por Mbappé, do PSG, Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, e Messi, do Barcelona. Como Cristiano Ronaldo não compareceu ao evento, Ronaldinho Gaúcho ficou com o troféu do Gajo. Sobre a premiação da FIFA, o Modric, na minha opinião, não merecia o prêmio de melhor do mundo. Os outros dois finalistas com ele tiveram uma temporada bem mais agradável. Mas isso foi um prêmio ao Modric, uma recompensa pelo que ele fez na carreira, né? E isso marca o fim da hegemonia Cristiano Ronaldo e Messi, que durou 10 anos. O último que tinha vencido sem ser Cristiano e Messi tinha sido o brasileiro Kaká em 2007. Sobre os melhores 11, fica aí a minha grande crítica à presença de Daniel Alves na lateral direita. Não fez uma temporada boa pelo Paris Saint-Germain, teve uma lesão séria, não participou da Copa do Mundo, então não sei o porquê Daniel Alves está na lista. E minha outra crítica também Courtois foi eleito o melhor goleiro do mundo, mas nos 11 melhores quem estava era o De Gea. É uma coisa que eu não entendi também. E eu fico contente pela Marta, pelo ter conseguido seu 6º prêmio. Foi a premiação que mais me agradou hoje. Também não concordei com o Salah ganhando Puskás. O gol igual do Salah sai todo sábado e domingo aí. O Robin mesmo todo sábado tá fazendo um gol daquele pela Bundesliga. Então pra mim tá de longe seu gol mais bonito da temporada. Sem esquecer do Salah, que ficou fora dos 11 melhores do mundo, né? Ele que foi finalista junto com o Cristiano Ronaldo e o Luka Modric, ficou na frente do Messi e não tá na seleção. Essa indicação do Daniel Alves aí é uma piada. O cara não jogou antes da Copa do Mundo, ele se lesionou. Pós-Copa do Mundo, não fez nenhuma partida, nem na Copa ele participou. Essa indicação foi uma grande piada. E foi injusta essa indicação, porque o alemão Kimmich, do Bayern de Munique, jogou muito mais que o Daniel Alves. Então essa indicação do Daniel Alves aí, pra mim, foi uma grande piada. Concordo com você, Christian. Daniel Alves ser indicado foi uma piada da FIFA. Aliás, esse prêmio, dessa temporada eu nem tô levando em consideração, porque foi cada premiação assim, que foi realmente uma piada. O Puskás, Daniel Alves tá lá, Courtois, pelo amor de Deus, né? Igual você mesmo falou, o Salah, finalista para melhor do mundo, mas na seleção da temporada tava fora. Qual que é o critério? A FIFA tá uma piada. Bom, seguindo essa linha da FIFA desse ano, que o Modric levou o prêmio de melhor do mundo, levando em consideração, acredito que uma Copa do Mundo tem um peso muito grande para esse ano apenas, podemos falar então que temos muitos casos de injustiças, né? Como até um próprio Iniesta. O que você acha disso, Thiago? Eu acho que, assim, a FIFA... Eu vou na linha do Adrian, eu acho que a premiação foi ridícula, como um todo. Não concordo com a maioria das premiações. E sobre a Copa do Mundo, eu não acho que a Copa do Mundo tem um peso maior que uma temporada inteira. Eu não acho que o Iniesta, em 2010, merecia ganhar a Bola de Ouro. E eu não acho que o Modric merecia esse ano. Como em 2014, eu não acho que o Neuer, o Messi, que ganhou o prêmio de melhor da Copa, merecia o prêmio da Bola de Ouro. Porque a Copa do Mundo, mais tem um peso muito grande, como o Mbappé fez uma grande Copa, o Griezmann também fez uma grande Copa, muita gente não vê. Ela não tem um peso maior que uma temporada inteira. Inclusive, o Courtois ganhar de melhor jogador para mim é um absurdo. Ele fez uma temporada ridícula pelo Chelsea, não fez uma boa temporada. Fez uma boa Copa do Mundo, é verdade, foi pro Real Madrid, mas ele não fez uma temporada melhor que o Ter Stegen, não fez uma temporada melhor que o Oblak, não fez uma temporada melhor que muitos goleiros por aí. E é uma piada. Até o Navas fez uma temporada melhor que o goleiro belga. Então, como um todo, a premiação foi muito ruim. Agora é esperar pela Bola de Ouro da France Football para ver se as coisas melhoram por aí. Vale lembrar que essa escolha é entre jogadores, capitães e jornalistas, mas mesmo assim não deixa de ser uma piada. Essa indicação do Daniel Alves para mim não passa de uma piada isso aí. Nos últimos prêmios da FIFA a gente vê que sempre tem essas injustiças, seja no Puskás, seja na indicação de melhor do mundo, seja em uma outra categoria. Então eles precisam rever isso aí, para não ficar injusto com quem fez uma temporada melhor do que aquele cara que ganhou. Foi assim anos atrás. Aquele gol não sei se vocês lembram, mas aquele gol do Grafite
que ele fez pelo Wolfsburg, aquele dribla lá e faz o gol de calcanhar. Segundo ele, a própria FIFA ligou para ele falando que ele seria premiado com o Puskás, mas ele não compareceu ao evento e acabou passando para outra pessoa. Bom, eu acho que a FIFA também tem um problema, principalmente na metodologia que eles fazem o prêmio, porque os capitães, eles listam os 3 melhores para ele e lançaram, por exemplo, a do Messi e a do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo colocou em primeiro lugar o Varane, assim, que o Varane fez uma boa temporada, foi campeão do mundo, foi campeão da Champions, mas cá entre nós, o Varane não foi o melhor jogador do mundo. O Messi colocou na lista também o Modric, colocou lá o Cristiano Ronaldo. Então, mas assim, muitos capitães eles colocam por preferência, por amizade, e isso acaba atrapalhando o prêmio. Eles não tratam o prêmio com seriedade. E eu acho que a FIFA deveria de alguma maneira mexer nisso para melhorar a metodologia do prêmio. Só completando sobre os goleiros, a eleição dos goleiros pra mim foi o melhor goleiro da Copa do Mundo, porque da temporada não foi. O Courtois, como o Iaco disse, fez uma temporada pífia. O Kasper Schmeichel fez uma temporada bem abaixo também. Então, pra mim, teve De Gea, teve Oblak, Ter Stegen, que na temporada completa fizeram absurdas defesas e coisas extraordinárias. Pra mim, essa eleição de goleiro contou apenas a Copa do Mundo. Porque se contasse a temporada completa, Courtois e Kasper Schmeichel não estariam na final. E tem o Alisson também, o brasileiro, que fez uma ótima temporada pela Roma. Verdade, o Alisson também merecia ser mais lembrado do que Courtois e Kasper Schmeichel. Ele que foi uma dessas peças importantes da Roma até chegar à fase de semifinal. Além de fazer um campeonato italiano excelente. Ele fez um excelente campeonato italiano, grandes defesas, né? Foi considerado o melhor goleiro do campeonato. Então faltou o brasileiro aí nessa lista aí. E lógico, bem à frente do Courtois. Copa do Mundo tem peso? O Alisson começou a temporada uma grande temporada até a equipe dele. Se não me engano, o Alisson foi eleito o melhor goleiro da Champions League. Correto? Sim. E tem mais essa. Além dele. E ele foi eleito o goleiro da Champions. E não ser lembrado nesse prêmio da FIFA, a gente vê que já é mais aquela amizade como se fosse na política. Eu sou amigo de um político aqui, ele vai favorecer a mim. Exatamente. Então a FIFA ela tem que sim rever esse prêmio, ser um pouco mais justa, não deixar tanto puxa-saquismo, igual vem sendo nos últimos anos, e levar mais a sério, né? Porque é o maior órgão que a gente tem no futebol e ser tratado um prêmio importante para os jogadores que lutam aí o ano inteiro para fazer uma grande temporada e chegar no final do ano e não se lembrado, é injusto. Então a FIFA tem que sentar, rever isso aí e fazer uma coisa mais séria, uma coisa mais correta. Inclusive o Messi ficou apenas em 5º lugar, mas o Messi fez uma temporada absurda. Eu acho até um absurdo o Messi ficar atrás do Mbappé, ficar atrás principalmente do Modric. Eu acho que o Messi fez uma temporada do mesmo nível do Salah e do Cristiano Ronaldo, que para mim foram os 3 melhores da temporada, até com uma pequena folga. Com certeza, sim. O Messi conseguiu a estrela de ouro, né? Foi. Sim. Foram quantos gols no ano que ele fez? Mais de 40? Foi 50, né? O cara fazer mais de 50 gols no ano, cara, e não ser lembrado num prêmio da FIFA, absurdo. Então a gente já vê que já não é séria a coisa aí. Bom, galera, então vamos chegando ao final de mais um programa. Christian, tem algum recado pra galera? Não use drogas. O Adrian? A FIFA tem que acabar. Iaco? Agradecer a vocês aí pela oportunidade. Minha estreia aqui no Resenha Mais foi do caramba e próxima semana ou nas outras estamos aí de novo. Só pra finalizar, como da outra vez, para não perder o costume, hashtag ele não. O Matheus Silva? Não escalem o goleiro do Vitória. E o meu recado aí é o bem-vindo à Série B pro Bahia, né? Que tá bem encaminhado aí. Vamos agradecer também ao nosso patrocinador, a galera do Futseira. Vamos estar deixando aqui na descrição a página deles no Facebook. Faz quadros decorativos de todos os times do mundo. Então quem quiser dar uma olhadinha no trabalho da galera, que é nota 10, é só entrar no link que vai estar aqui na descrição do nosso canal do YouTube. Então um grande abraço para todo mundo e até a próxima semana.